Muito boa tarde a todos vocês, começando mais um Virando a Página. Boa tarde ao André, que sempre grava esses programas e coloca no YouTube, na minha página oficial, Simone Arrojo Oficial. Então, sempre compartilhando conhecimento sobre constelação familiar. E agora, compartilhando conhecimento sobre alimentação viva, que é uma grande oportunidade que eu tive e vocês agora também vão poder ter. Quem nunca ouviu falar, quem já ouviu falar e quem quer conhecer mais profundamente vai ter essa oportunidade. Então, aqui no auditório da Rádio Mundial, agora no dia 28 de agosto, na segunda-feira, às 19h30, a Patrícia Sampaio, que está aqui conosco, vai falar sobre alimentação viva. Antes de eu fazer a pergunta para ela, eu vou fazer uma breve introdução do que aconteceu comigo e por que eu compartilho isso com vocês, porque eu jamais traria no meu programa algo que é só para fora ou é só para fazer algo que não seja para compartilhar a expansão de consciência, nutrição em todos os níveis, emocionais, nutrição física, nutrição espiritual. Então, eu falei, estava conversando aqui com a Patrícia, que quando eu fui a um evento que ela fez, junto com o Abraão Neto, que é um monge, e eu fui porque eu gostaria de conhecê-lo, e de repente eu vi que também tinha o foco em alimentação viva, e eu falei, bom, vou a esse evento, mas é bom guardar um pouquinho de coisas aí do que no carro, porque vai que a alimentação seja muito ruim, eu pelo menos eu não começar a me sentir com fome, durante a noite eu tenho que comer no carro. E não foi nada disso, muito pelo contrário, gente. O evento começou com uma alimentação maravilhosa e terminou com uma alimentação melhor ainda, e eu falava, como que uma pessoa cozinha tão bem e como com uma alimentação viva a gente pode se sentir nutrido, porque eu nem precisava comer muito, estava me sentindo extremamente nutrida, só que eu senti a diferença da nutrição no meu corpo e principalmente da expansão de consciência. Então eu gostaria que a Patrícia falasse um pouco também da experiência dela e como a alimentação viva pode ajudar as pessoas. Então, bem-vinda, boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Simone, um prazer estar aqui novamente. E, eu também me apaixonei, assim como você, quando eu tive o primeiro contato, eu li sobre alimentação viva e resolvi experimentar. Eu não tinha nenhum problema de saúde, eu já praticava meditação. Para mim, eu era uma pessoa normal, assim, tinha aquela dificuldade normal para levantar, tinha um pouco de cansaço durante o dia, assim, mesmo quando eu não fazia muita coisa, mas eu não tinha nenhuma doença específica, nem nada. Apesar de que você falou que a sua alimentação era aquela coisa, eu fui criada à base de miojo, Coca-Cola e leite condensado, brigadeiro e essas coisas, Eu não comia uma verdura, nada verde, nada. Fui comer meu primeiro caqui depois dos 30 anos, e hoje é uma das frutas que eu mais adoro. Mas eu sou vegetariana há 20 anos, mais um vegetariano que comia muita pizza, muito refrigerante, que também não era saudável. Depois que eu tive meu filho com 30 anos, aí eu falei, não, peraí, tem que mudar isso aqui, Eu tinha que começar a dar alimentação para ele. Eu falei, não posso dar essas coisas que eu tô comendo. Comecei a ter uma consciência maior e comecei a estudar aos poucos e fui melhorando, acrescentando vegetais, e já comecei a dar suco verde para ele. Não era o suco verde que eu sei fazer hoje, que é mais nutritivo, mas já era melhor do que as coisas que eu comia antes. E depois de muitos anos, que eu já estava estudando, tinha melhorado a alimentação, eu descobri a alimentação viva e falei, vou testar o que é isso, porque também me interessa muito esse lado espiritual. E os essênios, que era a tribo de Jesus, eles eram uma tribo extremamente elevada espiritualmente, E eles se alimentavam da alimentação viva. E vários outros povos, inclusive no Egito, na Grécia, têm históricos de ter já passado pela essa alimentação viva. E aí eu comecei a experimentar, mesmo sem saber fazer nada, sem ter equipamento nenhum específico, mas e aquilo me deu uma mudança, assim, foi um divisor de águas na minha vida. E eu fiquei incrível, tanto da saúde, que eu senti uma vitalidade inacreditável. Eu acordava de manhã sem o menor problema, assim que o sol começava a nascer, eu já queria levantar, já queria meditar, já queria começar o meu dia, e ficava com uma vitalidade o dia inteiro. Chegava à noite, eu não estava cansada, Então melhorou tudo. Meu sono, parecia que eu tinha tomado aqueles remédios derruba-leão, porque eu tinha um sono completamente restaurador. Então eu dormia poucas horas, mas muito bem.
Assim, então melhorou tudo. As pessoas achavam que eu estava tomando algum antidepressivo, alguma coisa. Eu não era deprimida, mas foi uma mudança tão grande de eu estar sempre com uma alegria, um brilho no olhar, a minha mente clara, minha memória melhorou muito, a intuição super ativa. Assim, meditar para mim era fácil. Então, eu falei, gente, que é isso? Eu preciso, isso aqui vai ser o que eu vou fazer para minha vida, pro resto da vida. E aí eu comecei a estudar, porque eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu tenho que levar isso para mais pessoas, porque é incrível, né? E aí eu comecei a me aprofundar e comecei a trabalhar com isso. Graças a Deus consegui conhecer e trabalhar com o meu grande mestre, que é o Dr. Gabriel Cousens, que é um super médico americano, que é o papa da alimentação viva, assim, e cura muita gente de diabetes e de muitas outras doenças através da alimentação viva, embora o foco seja mesmo a expansão da consciência, né? Essa coisa espiritual. Mas é um pacote completo. Porque se a pessoa está doente, se a pessoa tem problema circulatório, cardíaco, né? Se tem diabetes, principalmente, né? Infelizmente eu vejo às vezes pessoas próximas que você fala, olha, se mudar a alimentação, né? A pessoa fala, não, eu não vou deixar de comer aquilo que eu estou comendo. Então, gente, por quê? Porque a pessoa ainda não sabe o que é, não experimentou, não tem consciência. Por isso nós começamos um programa, né? Outra segunda-feira que foi um sucesso, já teve uma parte desse evento. Então agora, nessa próxima segunda-feira, a Patrícia vai falar novamente sobre alimentação viva aqui no auditório da Rádio Mundial. Por isso a gente está fazendo uma oportunidade de um valor bem simbólico, R$40. Vocês podem vir para conhecer o trabalho. Patrícia, o que na alimentação pega mais as pessoas? O que a pessoa precisa começar a entender? Por exemplo, eu vou falar sinceramente, eu já tinha feito tratamento com uma nutricionista porque eu estava com uma sensação, eu também sou vegetariana, mas no intestino, uma sensação muito ruim, de que estava estufada e de que tinha alguma coisa. Então assim, tira o glúten, tira a lactose, tira um monte de coisa e você fala, meu Deus, mesmo assim não melhora totalmente. E quando eu comecei a fazer alimentação viva, começou a melhorar tudo, sem fazer nada. Eu falei, gente, como era tão simples. Eu fiz um teste alemão que eu paguei super caro, porque eu falei, não, vou ver o que eu tô com alergia. E depois eu só mudei a alimentação. Então, o que hoje mais as pessoas precisam saber que é necessário mudar? Olha, Simone, a alimentação viva, ela não é uma mágica. Ela é um alimento, a gente consome os alimentos que foram criados pelo universo para nos nutrir e nos alimentar. Então, a gente simplesmente volta para essa nossa essência, porque a gente está completamente desconectado disso. A gente leva uma vida 100% antinatural. Então, quando eventualmente a gente faz uma troca, não vou comer açúcar, vou colocar adoçante. Não vou comer a carne vermelha, vou colocar a carne branca. A gente está trocando meio que 6 por meia dúzia, entendeu? Porque é tudo industrializado, é uma comida altamente processada, cheia de químicos e aditivos e conservantes. Nossa, se for para a parte de animal, é cheio de hormônios e pesticidas. Então, os fora a forma como eles morreram. Então, por isso tem muita gente com síndrome do pânico. Você come um animal que teve pânico para morrer da forma como ele foi transportado em gaiolinhas, ou foi... Gente, é um animal, é uma coisa morta que tem uma energia e que passa para você. Toda a emoção que ele vivenciou na hora da morte, ou como ele está sendo usado, ele passa pra gente essa... do mesmo jeito que a gente tem um trauma, às vezes de infância, alguma coisa que aconteceu com a gente, e toda vez que você passa por uma situação parecida, vem toda aquela sensação, e aí você passa mal, e muitas vezes desencadeia processos como síndrome de pânico, tudo. O animal também é um ser vivo, ele também passa por isso também fica gravado no DNA dele. E então a gente não tem só o corpo físico, a gente tem corpos sutis também que estão envolvendo a gente, que tanto a antroposofia, a homeopatia tratam esses corpos sutis primeiro, porque eles acreditam que primeiro a doença chega no corpo sutil e depois se manifesta no corpo físico. Então eles também têm esse corpo sutil que também está alterado, e quando a gente se alimenta, isso tudo vem pra gente. A questão é que a gente está muito inconsciente, a gente não pensa o que a gente está comendo, né? E a questão também das coisas muito industrializadas. Então, tanto a parte material do alimento quanto a parte sutil do alimento, nós estamos consumindo
tudo que não é próprio pra gente. E o nosso corpo é perfeito. Deus criou a gente com muita saúde, vitalidade e perfeição. Então, nosso corpo é um herói. Ele tá o tempo todo nos restaurando. O tempo todo. A gente tá dormindo e ele tá lá limpando, fazendo uma desintoxicação. Ele é incansável, ele cuida da gente o tempo todo. Mas a gente coloca tudo errado nele. A gente tem um estilo de vida completamente errado, cheio de estresse, de coisas, de ar poluído e água poluída. Tem coisas que a gente não tem como lidar, como o ar poluído, muitas vezes a gente não tem como ir para um outro lugar, mas tem certas coisas que a gente pode ajudar, e a alimentação é uma dessas coisas, né? Então a gente volta para uma alimentação mais natural, preferencialmente orgânica, já sente um benefício incrível e vai trocando aos poucos e você já vai sentir o benefício. E a delícia de ir numa feira orgânica, gente, nossa, e comprar a cenoura, né, com todo massa, exatamente, você usar tudo isso. Então, eu gostaria também que você explicasse no que é baseada a alimentação viva. Qual é a sua rotina, por exemplo, de alimentação, Patrícia? Olha, a alimentação viva, ela é baseada numa alimentação natural, que você vai comer aquilo que a natureza te ofereceria. Obviamente a gente está no mundo moderno e a gente está viciado nas comidas que a gente está acostumado. Então existem muitos chefes de cozinha que estão nessa área e desenvolvem pratos muito gostosos. A gente faz pizza, a gente faz bolo, a gente faz lasanha, tudo numa versão crudívora. Lógico que é um pouco diferente, não é exatamente igual, mas é muito gostoso também. Totalmente, né? gostoso. Então você pode comer, claro, os alimentos naturais, se você não sabe fazer. Muita salada, muita verdura, muita fruta, alguns grãos germinados, algumas castanhas, né? Então, tudo isso é uma alimentação cheia de proteína, vitamina, minerais e energia vital e enzimas, que é muito importante para o nosso funcionamento do intestino. Porque as comidas processadas não possuem enzimas e a gente nasce com um estoque de enzimas limitado e a gente esgota esse estoque. E aí, o intestino, ele é incrível, porque ele a partir dali, os principais processos que cuidam do nosso corpo saem do intestino. Então, ele precisa estar com uma saúde boa. E aqui a gente come só destrói o nosso intestino. Inclusive, mais de 80% da serotonina que é produzida no nosso corpo é produzida no intestino. Então, também tem toda essa questão de depressão e outros tipos de doenças nesse nível de síndrome de pânico, porque também tem essa questão da produção de serotonina e de enzimas e de energia, e a gente precisa realmente ter mais consciência de que a gente precisa dar para nossas células e para o nosso intestino, para os nossos órgãos, aquilo que ele precisa para cuidar da gente, né? Da melhor maneira possível. Então, assim, lógico, cada dia é diferente. Eu não tenho uma rotina assim, todo dia eu faço isso. Mas eu gosto de preferencialmente acordar e tomar um suco verde, que não é o suco que a gente toma na padaria, desculpem o pessoal de padaria. É melhor tomar esse suco de padaria do que tomar outra coisa, mas eu vou ensinar a fazer um super suco verde que você vai tomar e vai sentir a alma e o corpo lavados. É maravilhoso. É verdade. E daí, depois que você toca o suco verde, você tá tão nutrido que você não consegue comer mais nada. É verdade. Então, depois de uma meia horinha, às vezes eu tenho um leite vegetal que eu fiz ou de coco ou de amêndoas. Aí eu coloco uma chiazinha, bato com umas frutinhas. Quem quiser adoça com um pouquinho de mel. Eu não costumo consumir mel, mas tem alguns outros tipos, tipo stevia, um adoçante mais natural. E uma uva passa que deixou frutas de molho. secas, a gente trabalha muito com uvas secas, né? Quem tem diabetes usa um pouquinho menos, porque é bem natural, mas ainda tem um índice glicêmico alto, mas é muito melhor do que outros açúcares, né? E, então, tem muitas formas, né? Então, eu normalmente como isso de manhã, ou uma mamão, uma frutinha. No almoço eu como muita salada, mesmo no frio eu taco uma pimentinha ali e com muita salada. Às vezes quando tem gente em casa, eu faço uma preparação, faço uma moqueca viva, que nem eu fiz lá no Retiro. Gente, maravilhosa, né? A moqueca viva. A gente fez lasanha viva, assim, dá pra fazer hummus, dá pra fazer tabule. A gente escolhe um desses pratos, é muito prático, é muito rápido. Existem alguns pratos que são mais elaborados, que precisa de um equipamento específico para fazer uns crackers, umas pizzas, mas dá para fazer muita coisa sem esses equipamentos, muita coisa simples e muito rápido, porque você não cozinha. Né? Você não suja a panela, não faz fritura e é delicioso, gente. É que a gente falando não dá para ter noção, tem que experimentar. É por isso que eu sou apaixonada por conduzir retiros, porque é um momento que você dá para a pessoa uma oportunidade de ter uma imersão naquilo. E aí ela sente uma mudança
realmente incrível de padrão, que foi o que você sentiu, né? É verdade. Mas continuando aí, eu almoço, às vezes à tarde eu como um crackerzinho que eu faço desidratado, ou como uma frutinha, um pouquinho de castanha. E à noite é muito variado, mas eu posso fazer uma sopinha que é só amornado, ou posso comer mais um pouquinho de cracker com uma pastinha de castanhas ou de vegetais, ou posso comer mais salada, ou é muito, muito variado, assim, dá pra comer muita coisa, né? Muitas frutas, muitos vegetais. Tem dia de manhã que eu só como um pouquinho de açaí, que eu compro natural, orgânico, sem aditivos, bato com uma banana. Nossa, aquilo eu já tô praticamente almoçada. Tomo água de coco à vontade. É muito bom, muito gostoso. A água, né? É importante falar da água estruturada também, né? A água estruturada é a água que mais beneficia a gente, porque ela é muito parecida com a estrutura do nosso sangue, né? Então, ela é uma água que te nutre e te hidrata instantaneamente. E a água estruturada é a água que está dentro dos alimentos, dentro dos vegetais, na água de coco. Então, ela é a água principal que a gente deve nos alimentar. É bom também tomar a água H2O normal, né? Mas é muito bom a gente ter uma grande quantidade de alimento que possui água, a melancia, o pepino, né, e tantos outros. A água de coco eu tomo bastante. Então, é que ela hidrata muito mais, ela tem os sais minerais, ela tem a energia vital do alimento, ela tem uma qualidade incrível. Então, os alimentos vivos, eles são ricos, como você falou, na luz do sol, que é muito importante a gente ter. É muito rico na água estruturada, então ela hidrata, ela tem muitos sais minerais, coisas que a gente tem muita deficiência. Gente, deficiência de minerais, de vitaminas, que não tem nos alimentos industrializados, ela causa doenças no nosso organismo. Essas deficiências, com o tempo, o nosso corpo vai tirando de outros processos que ele tinha que cumprir, as forças e as energias, para compensar essa falta que a gente tem. E com o tempo, isso vai trazendo um envelhecimento precoce, algumas doenças degenerativas ou crônicas e mal-estares. E assim a gente vai envelhecendo antes do tempo e não sentindo aquela energia, aquela vitalidade que a gente nasceu para sentir, porque a gente é perfeito, a gente nasceu para ser pleno e feliz e cheio de amor. A gente nasceu para realizar isso nesse mundo e distribuir amor e alegria e cumprir a nossa missão, servindo os outros com aquele talento que Deus deu pra gente. Cada um tem o seu talento especial. Então, quando a gente está em contato com a nossa essência, isso fala alto. O nosso corpo não está preocupado em ficar limpando a gente o tempo inteiro. Então, a nossa mente fica mais livre e a gente consegue ter essa reconexão com a nossa essência e voltar à nossa missão, a atuar com a nossa missão que a gente veio fazer na Terra e com alegria, que é uma coisa que a gente não vê muito mais hoje em dia. É verdade, porque como a gente já falou no outro programa, nós estamos tão desconectados com a natureza e o que a gente come é uma energia de morte, porque a gente mata um animal, né, para comer, e ainda é algo tão primitivo e a gente faz isso, né? Hoje, de verdade, eu não estou levantando bandeira, mas você olha determinados alimentos com aquele queijo derretido, assim, daquela grossura desse tamanho, com aquele hambúrguer. Gente, como que a pessoa pode querer comer aquilo? Porque é a frequência da pessoa. Também esses alimentos, eles são fabricados com a intenção de que você queira mais dele. Exatamente. Então, eles têm coisas que são viciantes nele. E o paladar tá viciado também, né? Muito sal, muito sódio, muito conservante, muito cheio de sabores que são artificialmente criados. Então, a pessoa que tem a indústria, ela não está preocupada se a pessoa tem diabetes, se ela tá com mal-estar, se ela não está dormindo bem. Ela quer vender mais, ela quer que aquele produto dure 1 ano no supermercado, que custe barato e que a pessoa tenha um sabor que ela vai buscar aquilo lá todo dia, que ela não vai conseguir viver sem. Quando eu parti para alimentação viva, a coisa mais legal que aconteceu comigo, que eu senti, foi que eu me senti completamente liberta. Eu tinha uma sensação de liberdade incrível e isso é que me trazia felicidade. O pessoal falava, nossa, mas você tá tomando alguma coisa? Eu quase não fazia mais supermercado. Aí eu via a pessoa assim naquela fila da padaria às 6 horas da manhã procurando um lugar para estacionar para comer um pãozinho. Eu falava, gente, eu não preciso mais disso. Eu fazia até um pão pro meu filho em casa, porque eu voltei a querer fazer as coisas. Então, eu nem comia o pão, mas eu fazia pro meu filho um mais natural, com uma farinha mais integral, orgânica. E eu falava, gente, o cara desmatou uma área imensa para construir uma padaria, que é um prédio enorme, todo cinza,
entendeu? Que uma fábrica destruiu uma área imensa para construir uma fábrica de farinha, para empacotar aquilo e vender no supermercado, que desmatou uma área imensa para vender um monte de farinha, e todo mundo vai de carro lá e compra. Quer dizer, cadê a natureza em tudo isso, né? Por que a gente não compra do cara que está produzindo uma farinha mais orgânica, mais natural, um menorzinho? Por que a gente não compra do produtor orgânico? Por que precisa de um prédio enorme para você comprar as coisas? E aí tem que, para estocar aquele monte de comida, tem que ter muito conservante e muita coisa. Então, assim, a gente está totalmente desconectado. Claro que não tem pecado nenhum você parar na padaria e comer um pãozinho de vez em quando. Mas, gente, a gente faz isso todo dia. A gente acorda, toma café, almoça e janta nesse estilo de vida. E na proporção que a gente gasta numa padaria, ou enfim, nesses lanches, ou numa pizza, a gente vai gastar no médico depois. Pois é, as pessoas falam, mas eu não tenho tempo e custa muito caro. Gente, você não tem tempo para cuidar de você agora, você vai ter que ter muito mais tempo para cuidar mais tarde. Sabe-se lá se vai dar tempo. Dinheiro, mais ainda. As pessoas falam muito, mas orgânico é caro. Vou falar rapidamente. Eu hoje pago R$1,80 em um maço de couve orgânico, em um maço de alface orgânico. A questão é a gente procurar. Nas minhas aulas eu indico vários lugares, a gente monta grupos de compra coletivo, o produtor entrega em uma das casas e depois o grupo vai lá, cada um vai buscar o seu pacote. Gente, tem solução. Tudo isso traz saúde pra gente e ajuda a reorganizar o planeta, que não vai estar sendo tão maltratado, tão desmatado, e tudo isso gera um karma, tanto individual quanto coletivo, que é um fruto que a gente vai colher no futuro. E eu me sinto, porque assim, eu deixo, por exemplo, a linhaça de molho, né? Deixo a castanha de molho para fazer, deixo o grão de bico de molho e vou dormir. Daí no outro dia eu acordo, eu sinto um amor por mim mesma, por estar fazendo isso por mim. E é algo tão simples, eu olho aquele alimento já saindo, coisinho brotando, daí você bate no liquidificador e você toma aquilo, ou faz o hummus, enfim, com o broto, e você fala assim, meu Deus, eu tô fazendo algo por mim, eu tô vendo a natureza se manifestar ali no seu potencial máximo, né, e, nossa, é um amor por mim, pelo outro, pelo planeta, é uma coisa incrível. Você começa a distribuir amor, em vez de você ir lá num lugar onde as pessoas estão entediadas, estão lá para comer porque tá faltando algo para elas, que é o amor, porque elas já perderam o amor próprio, já perderam amor pelo outro, elas já não têm mais noção do que elas estão fazendo, e assim a gente vai e mata animal e se mata, né? Nós temos que saber que nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa qualidade de vida, pela nossa alegria. E quanto mais a gente vibrar isso, mais a gente vai receber. Mas nós somos responsáveis. Não é o médico depois que é o responsável pela sua saúde. É você. E tem que experimentar. Porque só falando não dá para saber. Tem que provar e sentir e se reconectar. Então, gente, agora, segunda-feira, às 19h30, a Patrícia estará aqui no auditório da Rádio Mundial. Então, 19h30, segunda-feira, à noite, né? E então é só vir direto, valor de participação R$40, mas quem quiser mais informações também pode ligar no 4108-1042 ou entrar no meu site, que depois, se precisar, eu passo um contato da Patrícia. Aliás, seria interessante se você passar um contato seu também, que você queira. Eu tô no Facebook, Patrícia Sampaio, eu tô criando uma página agora que vai chamar Alimento Essencial e um blog, mas ainda não tá pronto, está em construção, né? Mas quem quiser também saber mais, pode escrever pro meu e-mail, patisampa@gmail.com, PATISAMPA@gmail.com. E também tô no Instagram, por enquanto meu Instagram pessoal é Essencial Joy, mas também tô colocando agora no ar o alimento_essencial no Instagram. Qualquer coisa, gente, me manda um e-mail que eu repasso todas essas informações para vocês. Então, a segunda-feira agora, dia 28, 19h30, aqui no auditório da Rádio Mundial, com a Patrícia Sampaio, mais uma aula sobre alimentação viva. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, que delícia Simone, ter você aqui. Uma alegria estar aqui também. Muito obrigada.